Olá, tudo bem? Por aqui, Shando Natsumi. No vídeo de hoje, nós vamos ver como vender coaching ou o serviço de coaching. E a primeira coisa que você precisa entender é uma só. Você precisa de conteúdo primeiro e muito menos da palavra em si coaching. Ou seja, o melhor jeito de vender coaching é não falar em coaching. Muito menos querer se posicionar como coach. O detalhe da banalização, o detalhe de tudo isso que a gente está vivendo hoje e que muitos não conseguem agregar valor, muitos não conseguem se dar bem como coach, não conseguem ter sucesso como coach, é porque está mais preocupado em construir a imagem do coach, ou seja, eu me tornei coach, e aí as pessoas, como não sabem direito o que é, e já banalizou, já virou uma bagunça, as pessoas simplesmente no inconsciente delas, quando você se posiciona nas redes, quando você fala que é coach, as pessoas se perguntam, e daí? O que é isso? O que mudou nisso? Aliás, todo mundo agora é coach. Então percebe que a melhor maneira, primeiro, para você querer conquistar novos clientes, melhorar o seu processo de coaching, melhorar a sua hora coach, o valor da sua hora coach, a primeira coisa que você precisa entender é que para vender um processo de coach hoje, para atender as pessoas, você tem que, de certa forma, maquiar toda essa questão ao invés de supervalorizar. Não estou falando que é proibido você dizer que é coach. No final das contas, você vai ter que falar em algum momento que isso vem de um processo de formação, vem de uma metodologia desenvolvida, que existem ferramentas, que existem uma série de questões para você ter o resultado. Mas o problema é que as pessoas posicionaram como se o coach, uma formação de um final de semana, de algumas horas, não importa, mesmo que você tenha lá as aplicações, é muito pouco tempo para você encher o peito e falar que você é coach, que as pessoas vão ter interesse só porque você se tornou coach. Então, o primeiro passo é, para você vender coach, se preocupe com o conteúdo, com aquilo que as pessoas precisam, com aquilo que você tem a oferecer de diferencial e não meia dúzia de termos não de coaching. Você precisa ser especialista em algum assunto. Ah, dá para atender gente de outras áreas? Dá para atender gente de outras áreas. Só que é muito mais difícil você ter credibilidade, é muito mais difícil você ter naturalidade na hora de falar de vários assuntos. É difícil. Você vai pegar e falar, pô, tá bom, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, o coaching atende todo mundo. Não. Eu já falei aqui de nicho, foca, aprofunda, usa sua bagagem, usa sua naturalidade, usa o seu excesso ali de conteúdo sobrando para que você consiga agregar alguma coisa. Então, o melhor jeito de você vender coach começa em não se preocupar em falar para o outro logo de cara, em mostrar para o outro que o coaching faz milagre. Porque é justamente esse fator, é justamente esse ponto que as pessoas ultrapassaram, banalizou um método que é super eficiente, qualquer um se transformou em coaching, e aí a coisa vira essa bagunça. Então se preocupa no problema que você quer resolver, no nicho que você quer atuar, na história que você tem por trás. A sua formação nada mais é do que uma metodologia que você aprendeu. Se você vai viver disso, se isso vai te dar uma hora aula, um valor de hora aula, hora atendimento, hora sessão, seja lá o que for, se isso vai agregar assim como agregou para mim. Eu sempre trabalhei como professor dela na universidade, tive empresa de marketing, e depois que eu fiz a formação em coach, depois que eu comecei a atuar em outras áreas, isso multiplicou 10 vezes mais o valor de uma hora aula, muito mais. O detalhe é que não foi pelo milagre de ter me tornado coach, não foi porque eu fiz uma formação, mas sim porque eu agreguei naquilo que eu já fazia. Então começa por aqui. Eu vou fazer vários vídeos, uma sequência de como vender coaching, mas eu quero que o ponto inicial, a mentalidade
para você entender, não vou nem falar mindset, porque mindset ninguém aguenta mais escutar. Então, a mentalidade que você tem que ter para vender um processo de coaching, para se posicionar futuramente como um coach, ou como especialista, ou como mentor, eu sei que não é a mesma coisa. O detalhe é que se você ficar insistindo que ser coach é mais importante do que o teu conteúdo, mais importante do que o problema que você resolve, você não vai vender, não vai ganhar dinheiro, não vai conseguir ter cliente suficiente. Cuidado com essa história de falar que coaching resolve tudo, que coaching soluciona todos os problemas da humanidade. Primeiro você tem que ter experiência, primeiro você tem que ter verdade, primeiro você tem que ter bagagem, conteúdo, tudo aquilo que faz com que uma pessoa tenha desenvoltura, tenha uma reserva para diversos tipos de problema, mas obviamente que você já vivenciou ou já ensinou ou tem informação suficiente para que a hora que a pessoa se vê ali travada diante de um processo, perdida diante de um caminho que precisa ser desenvolvido, trilhado, você tenha um leque de opções. Ninguém compra coaching. As pessoas precisam de solução. Essa solução vai acontecer com mais naturalidade, com menos rejeição, se você parar de insistir em se propagar, em fazer marketing dizendo que coaching resolve tudo. Venda você, a tua história, o teu nome, o teu conteúdo, a tua solução, mas principalmente conteúdo diferenciado, aprofundado, conteúdo que realmente a partir do momento que a pessoa está em contato com você, seja impactante na vida dela. Não se faz isso com uma formação, não se faz isso com meia dúzia de livros. Isso se faz com uma vida toda e com muito estudo. Se você foi de outra área, se apaixonou pelo coach, assim como eu me apaixonei também, se você foi ou é de outra área, diferente da que você está atuando, então você tem que estudar 10 vezes mais. Eu vou contar alguns cases aqui nessa série em coaching de como eu atuo, como que eu consegui me posicionar, como eu atuo e ganho muito bem numa profissão que eu nunca trabalhei, nunca aprofundei, mas eu fiz o quê? Estudei, entendi o público e, obviamente, atendo esse público há 7 anos. Ou seja, eu fiz o quê? Eu nichei. Eu me tornei um especialista na área, mesmo não tendo formação naquela área. Ah, mas isso aí cheira um pouco de... Mas está falando que não pode, que... Não estou falando que não pode, eu estou dizendo o seguinte: eu sempre me posicionei e nunca me preocupei em o coach ser mais importante que a solução, ok? A gente pode sim atuar em áreas que não é da nossa formação? Podemos. A gente pode desenvolver soluções que sejam uma trilha? Podemos. O que a gente não pode mais é continuar no mesmo discurso, é continuar encaixotado nessa meia dúzia de palavras, nessas cartilhas lotadas de ferramentas. Você precisa oferecer solução. E é isso que eu vou dividir com você nos vídeos dessa série. Então, se você está cansado ou não consegue superar a barreira de vender coach, de ganhar dinheiro, de ter o primeiro cliente talvez pagando para você trazer a solução para ele. Se você anda desacreditado com essa questão do coach, fica aqui no Vivendo de Conhecimento, que a gente vai ensinar não só a você superar essa barreira, como uma metodologia, que é a própria metodologia do Vivendo de Conhecimento, que vai trazer para você uma forma de se posicionar de um jeito diferente, de se posicionar na sua verdade, naquilo que a gente chama do teu superpoder. Se você quer realmente melhorar e encontrar uma saída para vender coaching, faz o seguinte: você tem aqui no canal Vivendo de Conhecimento, você tem um curso que se chama Atitude Digital. É um curso gratuito e você vai começar a entender sobre posicionamento, sobre como se vender na internet, como vender um serviço online, como trazer algo diferenciado. Então faz o seguinte: eu fiz todo esse vídeo para falar uma coisa para você. Cuidado. Se você quer vender coaching, cuidado com a forma que você se posiciona,
pois foi exatamente isso que fez com que o mercado se tornasse algo completamente banalizado. Dá para mudar? Claro que dá. Tem muita gente que continua ganhando dinheiro com coaching, tem muita gente solucionando problema na vida das pessoas, e se você quer ter sustentabilidade, quer continuar com essa profissão, com essa metodologia que realmente funciona, você precisa ser estratégico e começar a desenhar uma nova história. Faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e coloca aqui embaixo nos comentários. É mais difícil hoje você se posicionar como coach ou como especialista numa área que você sempre atuou, ou como especialista numa nova área também que você vem estudando, mas você continua insistindo e se posicionando como coach? Coloca aqui nos comentários para eu saber, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!